Atsumomiya não nasceu apenas com talento. Ele nasceu com fome. E talvez essa seja a pior maldição que alguém possa carregar. Porque o talento impressiona as pessoas, mas a fome afasta. A fome transforma tudo em obsessão. Enquanto algumas pessoas conseguem viver normalmente, existem outras que sentem como se precisassem provar algo todos os dias. Como se descansar fosse um pecado, como se parar por um segundo significasse morrer lentamente por dentro. E Atsumu carrega isso nos olhos. O mais assustador sobre ele nunca foi sua habilidade absurda no vôlei, nunca foi a precisão nos levantamentos, os saques violentos ou a genialidade dele na quadra. O que realmente assusta é perceber que Atsumu joga como alguém tentando preencher um vazio que nunca desaparece. Como alguém que acredita no fundo da alma que só terá valor quando continuar sendo extraordinário. E talvez você entenda exatamente essa sensação. Talvez você também seja alguém que cresceu acreditando que precisava ser mais inteligente, mais bonito, mais forte, mais engraçado, mais útil. Porque quando somos crianças, o mundo nos ensina cedo demais que o amor precisa vir acompanhado de desempenho. Tiramos notas boas e recebemos elogios, fazemos algo impressionante e ganhamos atenção. Nos destacamos e então, finalmente somos vistos. Então começamos a correr. E depois de um tempo, nem sabemos mais porquê. Atsumu parece arrogante à primeira vista. E talvez ele realmente seja, mas existe uma diferença cruel entre arrogância e autodefesa. Algumas pessoas se convencem da própria superioridade, porque se não fizerem isso, desmoronam. O ego vira armadura, vira mecanismo de sobrevivência, porque admitir fraqueza significa encarar o mundo mais profundo de todos, a possibilidade de ser comum. E Atsumu odeia a ideia de ser comum. Ele joga vôlei como se sua existência dependesse disso, como se cada levantamento fosse uma forma de gritar para o mundo: olhem para mim. Não por vaidade, mas porque algumas pessoas têm medo de desaparecer, medo de serem esquecidas, medo de não significarem nada. No fundo, Atsumu não quer apenas vencer, ele quer ser inesquecível. E é por isso que ele nunca parece satisfeito. Mesmo sendo um gênio, ele continua buscando mais. Mesmo sendo reconhecido, continua irritado. Mesmo estando entre os melhores, continua olhando ao seu redor como uma expressão de que ainda está sozinho. Porque pessoas como Atsumu vivem presas numa guerra interna impossível de vencer. A linha de chegada nunca existe. Sempre há alguém melhor. Sempre existe outro nível, outra versão de si para alcançar. E isso destrói lentamente qualquer sensação de paz. Talvez você também conheça esse sentimento. Aquele sentimento, aquela sensação de conquistar algo e ainda assim sentir um vazio. Como se a felicidade durasse pouco demais. Como se sua mente imediatamente dissesse: não foi o suficiente. Pessoas intensas raramente conseguem descansar de verdade. O corpo até para, mas a mente continua correndo, continua comparando e continua se cobrando, tentando alcançar uma perfeição que nunca chega. E o pior é que o mundo aplaude isso. Chamam isso de disciplina, ambição, foco. Ninguém fala sobre como é assustador viver sentindo que seu valor depende daquilo que você entrega. Porque quando sua identidade inteira é construída em cima de performance, o fracasso deixa de ser um momento. Ele vira uma ameaça à própria existência.
Talvez seja por isso que Atsumu seja tão agressivo dentro de quadra, porque ele não está apenas jogando, ele está lutando contra a própria insuficiência. E isso fica ainda mais doloroso quando percebemos que, apesar de toda essa sua confiança, Atsumu parece desesperado para encontrar pessoas capazes de acompanhá-lo. Pessoas que entendam a sua necessidade sem chamá-lo de exagerado. Pessoas que olhem para a sua obsessão e não sintam medo. Porque existe uma solidão específica nas pessoas que sentem demais. Uma solidão que nasce quando você percebe que sua profundidade afasta os outros. Enquanto alguns vivem a vida de forma leve, você transforma tudo em tempestade. Ama demais, sonha demais, se cobra demais. E então começa a ouvir frases como: relaxa, não é tudo isso, você pensa demais. Mas como relaxar quando sua mente parece um oceano em guerra? Atsumu é o tipo de pessoa que transforma paixão em identidade. O vôlei não é apenas algo que ele ama, é o lugar onde ele sente que existe de verdade. E isso é bonito, mas também assustador, porque quando colocamos toda a nossa alma em uma única coisa, começamos a acreditar que sem ela não sobra nada. Quantas pessoas vivem assim? Artistas que associam seu valor à arte. Atletas que dependem da vitória para se sentirem vivos. Jovens que acreditam que precisam alcançar algo grandioso antes dos 20 anos. Pessoas que olham para si mesmos e enxergam apenas o potencial não realizado, como se estivessem constantemente atrasados para a própria vida. Talvez por isso tantos jovens estejam cansados, não fisicamente, espiritualmente, cansados de competir o tempo inteiro, cansados de se comparar, cansados de tentar ser especiais, num mundo onde todos parecem extraordinários nas redes sociais. Crescemos ouvindo que poderíamos ser tudo, mas ninguém nos preparou para o peso dessa expectativa. Ninguém explicou que tentar ser incrível o tempo inteiro eventualmente nos destrói por dentro. E, tragicamente, Atsumu representa exatamente essa destruição silenciosa. O sorriso debochado dele esconde uma necessidade absurda de validação, porque pessoas extremamente confiantes às vezes são justamente as mais frágeis emocionalmente. Elas apenas aprenderam a esconder isso melhor. Aprenderam a transformar insegurança em performance, dor em produtividade, solidão em ego. E talvez seja por isso que tantas pessoas se identificam com ele sem perceber. Porque vivemos numa geração que transformou o sofrimento em estética. Todo mundo quer ser excepcional. Todo mundo quer deixar a sua marca. Todo mundo quer ser visto. Mas poucos admitem o quanto isso dói. Porque admitem que às vezes o maior sonho é simplesmente conseguir existir sem pressão. Existe uma cena emocional invisível dentro de Atsumu. A de uma criança que provavelmente aprendeu cedo demais que ser bom fazia as pessoas olharem para ele. Que quando uma criança percebe isso, ela nunca mais para de tentar impressionar o mundo. Ela cresce acreditando que precisa merecer amor através de desempenho. Então ela se torna perfeita, ou pelo menos tenta. Mas a perfeição é uma prisão cruel. Porque quanto melhor você fica, maior o medo de decepcionar. Quanto mais as pessoas esperam, menos espaço existe para falhar. E então sua vida vira uma apresentação contínua. Você começa a sentir que precisa manter um personagem, precisa continuar sendo forte, precisa continuar sendo brilhante, mesmo quando está quebrado por dentro. E talvez o mais humano sobre Atsumu seja justamente isso. Ele nunca parece completamente feliz, porque a obsessão pela excelência rouba algo das pessoas, rouba leveza, rouba inocência,
rouba a capacidade de simplesmente viver sem transformar tudo numa batalha. Mas ainda assim, existe algo inspirador nele. Porque apesar de toda a dor, Atsumu continua jogando, continua tentando, continua buscando uma versão melhor de si mesmo, mesmo sabendo que provavelmente nunca ficará satisfeito. E talvez exista beleza nisso. Talvez exista algo profundamente humano em continuar correndo mesmo sem garantia de chegada. Porque viver também é isso. Seguir em frente carregando vazios que talvez nunca sejam preenchidos. A diferença é que algumas pessoas escondem seus vazios. Atsumu transforma os dele em combustível. E talvez seja exatamente por isso que ele seja tão fascinante. Porque no fundo, Atsumu Miya não é apenas sobre vôlei. Ele é sobre todos nós que já sentimos que precisávamos ser extraordinários para merecer espaço no mundo. Sobre todos nós que transformamos sonhos em cobrança. Sobre todos nós que já olhamos para o espelho e pensamos: eu preciso ser mais forte, mais amado, mais admirado, mais inesquecível. Mas talvez exista uma pergunta que Atsumu nunca conseguiu responder. E talvez você também não tenha conseguido ainda. Quem somos quando ninguém está olhando? Quem sobra quando o jogo acaba, quando os aplausos somem, quando não existe plateia, desempenho ou reconhecimento? Porque se passarmos a vida inteira correndo atrás da excelência sem nunca aprender a existir em paz com nós mesmos, então talvez a única vitória nunca realmente chegue. Talvez o verdadeiro amadurecimento não esteja em se tornar o melhor, mas em perceber que você ainda merece amor mesmo nos dias em que não vence nada. E isso é difícil, especialmente para pessoas como Atsumu, especialmente para pessoas como nós. Porque admitir que estamos cansados parece fraqueza, diminuir o ritmo parece fracasso, descansar parece desistir. Então continuamos correndo, mesmo feridos, continuamos tentando, mesmo vazios, continuamos buscando aprovação em olhares alheios porque temos o medo do silêncio que existe dentro da nossa própria mente. Mas talvez a coisa mais corajosa que alguém possa fazer seja parar de transformar a própria vida numa competição. Talvez existir já seja o suficiente. E ainda assim, algumas pessoas nasceram incapazes de viver pela metade. Pessoas como Atsumu sentem tudo em excesso. Sonham em excesso, querem viver em excesso. E embora isso machuque, também é o que as torna inesquecíveis. Porque o mundo pode até ser construído por pessoas equilibradas. São os intensos que criam arte, que quebram limites, que mudam histórias, que colocam a alma em tudo o que fazem. E talvez seja por isso que, mesmo cansado, Atsumu continua olhando para frente. Porque para certas pessoas parar dói mais do que continuar. E no fim, talvez o verdadeiro desejo dele nunca tenha sido ser o melhor levantador do Japão. Talvez ele só quisesse encontrar alguém capaz de entender o caos que existe dentro dele. Muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui. Se você gostou, deixa o like, compartilha, deixa um comentário. Eu tenho um livro de poesia se você se interessar. O link tá aí na bio se você se interessar. E muito obrigado. Até a próxima.